Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter relações que fortalecem, enquanto outras vivem em vínculos que adoecem? A ciência mostra que cultivar relações inteligentes pode ser tão importante quanto se alimentar bem ou fazer exercício, sim. Mas o que são, afinal, relações inteligentes? Eu sou ótimo em relações. Tenho muitos amigos. Toda a vizinhança gosta de mim. Fiz amizade com o padeiro, o entregador. Aposto que até o pessoal que nos assiste já é meu amigo. Ah, Jerônimo, você é muito amado, sim, com certeza todo mundo te ama. Mas olha, será que quantidade é de fato mais importante? Ou existe um jeito mais profundo e inteligente de se relacionar, hein? No programa de hoje, nós vamos entender juntos como o cérebro cria, fortalece e até sabota os nossos vínculos. E claro, como desenvolver relações inteligentes pode proteger a sua mente, o seu coração e até a sua saúde física também farão parte deste programa. Você sabia que conviver constantemente com pessoas difíceis não é apenas desagradável, mas pode mudar o seu cérebro e prejudicar sua saúde física e emocional? Pois é, a forma como você reage a essas pessoas pode fazer toda a diferença para a sua saúde. Também para suas emoções e para os seus relacionamentos. Não é exagero, olha, a ciência mostra que pequenas atitudes diante de desafios sociais podem proteger você do estresse e até ajudar seu cérebro a funcionar melhor. Hoje, nós vamos falar sobre como lidar com pessoas difíceis de um jeito inteligente, sem perder o controle, sem se prejudicar e sem deixar que a relação se desgaste. E para começar tudo isso, eu quero ouvir você. Sim, como você reage nestas situações? O que costuma fazer quando alguém te desafia ou te irrita? Sabe aquela pessoa complicada que só de pensar, já deu uma dor de cabeça? São situações assim no dia a dia que encontramos essas pessoas difíceis, seja no ambiente de trabalho, no supermercado ou até mesmo em casa. E aí, como que você lida com essas situações? Eu já tive que lidar assim e reagir assim, chorando, porque eu sou muito chorona. Mas eu não briguei nem nada assim com a pessoa, né? Não consigo brigar. Olha, primeiro momento, eu já agi mal, só que por agir mal, às vezes você perde a razão. Então isso me ensinou a, às vezes, ter realmente paciência e realmente deixar de lado, às vezes, as coisas, porque nem tudo você precisa agir naquela hora para demonstrar algo para alguém ou para tentar converter uma situação ou até mesmo provar que aquela pessoa, que aquilo não é o que é, por ser uma pessoa difícil. Então, às vezes, o melhor é deixar pra lá mesmo e seguir. O que eu faço geralmente, assim, a resposta mais natural minha é ignorar, deixar pra lá, não dar palco, sabe? Mas, geralmente faço isso. Qual foi a reação mais difícil de controlar que você já teve com alguém? Foi com uma colega de faculdade que eu soube que ela falou um pouco mal de mim, então eu fiquei muito chateada, porque era uma pessoa muito próxima. Uma pessoa que no trabalho me tratou de um jeito muito grosso, assim, tipo... E era uma companheira de trabalho, me tratou de um jeito muito grosso na frente de outras pessoas, então me acalmei um pouquinho e aí sim eu tive que falar com ela. Tipo, me encontrei com ela, conversamos, foi um negócio bem difícil. Mas com o tempo, hoje em dia somos amigos, somos muito bons amigos. Sim. Viram como cada pessoa reage de maneira diferente diante de alguém difícil? Algumas se mantêm calmas, outras se deixam levar pelo impulso ou pela frustração e algumas até evitam a situação. Isso não é só questão de personalidade, é ciência. Nosso cérebro está constantemente avaliando o que são os sinais de risco, recompensa, ameaça, quando nós estamos falando de relações sociais. Quando nos deparamos com uma pessoa difícil, nosso corpo entra em alerta. O coração bate mais rápido, a respiração muda e algumas regiões cerebrais ligadas à tomada de decisão e às emoções ficam mais ativas.
É um mecanismo adaptativo que sempre acompanhou a humanidade. Desde lá, os nossos mais antepassados precisavam reagir, por exemplo, uma reação muito rápida a conflitos, para proteger-se, por exemplo, de um ataque tribal ou defender a honra de uma filha. Hoje, as situações são um pouco diferentes, mas nosso cérebro reage de forma semelhante. E essa reação não afeta apenas as nossas emoções, que são momentâneas. Estudos mostram que lidar mal com pessoas difíceis ou manter relações conflituosas constantemente pode aumentar níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o que pode prejudicar a memória, a atenção e até o sistema imunológico. Por outro lado, desenvolver estratégias conscientes para lidar com essas situações ajuda a proteger a saúde mental e física. Para vermos como essas reações acontecem na prática, preparamos um pequeno experimento social. Nós vamos colocar pessoas comuns diante de situações do dia a dia com alguém difícil. Um pedido exagerado, uma crítica inesperada e observar como cada um reage. Assim conseguimos enxergar de forma concreta como o comportamento natural de cada um se manifesta em relações desafiadoras. Toda reunião de trabalho começa com uma promessa. Vai ser rápida. Será? Hoje o coordenador William vai conversar com a sua colaboradora preferida, Mari Branco. Pauta simples, conversa comum. Ou pelo menos deveria ser. O que ela não sabe é que essa reunião ganhou um temperinho especial. Interrupções, um tom passivo-agressivo e uma postura inflexível da parte do coordenador William. Mas calma, ninguém brigou, é só um experimento. Afinal, como a gente reage quando o diálogo se torna difícil? Porque se atrasou, o Marcelo precisa ficar sabendo disso antes, eu não acho. Mas o que atrasou? Eu não sei. Não, os convidados atrasaram, aí vai gerar o que gerou da última vez, de atrasar o estúdio, o Marcelo não ficar sabendo e... Ele não me passou nada disso, mas eu posso... Aquele dia eu não te falei, mas ele me deu um pito bonito. Qual das partes? No dia que vocês fizeram uma comemoração dentro do estúdio. Sim, porque aquele dia você pediu 45 minutos a mais. Exato, mas eu pedi por conta... E eu entreguei faltando... Ele falou, que eu tinha até 1 hora, eu entreguei 10 para 1. Não, eu entendo, só que ele, para fazer a reestruturação, ele teve que mexer em algumas coisas e conversar com algumas pessoas, inclusive eu. E aí, pareceu que não ia precisar, porque como vocês tinham tempo suficiente para fazer uma festa... A gente não fez uma festa. Não, vocês pararam... levaram o bolo, o pessoal cantou parabéns. A gente parou exatamente no intervalo que a gente tem. A gente sempre tem 15 minutos de intervalo de uma gravação ou outra, porque os convidados ficam em pé, aí às 10h30... Mas você não acha que nesse momento era o momento de cortar o intervalo, então? Não. Ué, já que tinha pouco tempo? Não, eu tinha até 1 hora. Se não tivesse tendo o parabéns... Você marcou esse parabéns em primeiro lugar. Você não me falou que ia ter esse parabéns naquele horário. Porque foi na pausa. Porque é uma pausa que a gente faz de 10 minutos. Uma pausa em um programa, em uma gravação que estava extremamente atrasada. Não estava atrasada. Claro que estava atrasada. Não, se era para terminar meio-dia. Se você quer fazer algo que está fora de uma gravação normal, você tem que avisar o seu coordenador. A gente não fez uma festa, tá? A gente cantou parabéns pro Leite. Dos estúdios. A gente cantou parabéns. Não é fazer do jeito que você queria fazer. A gente cantou parabéns pro Leite, a gente deu um pedaço de bolo para todo mundo, tirou uma foto e subiu de volta. Isso deu 10 minutos. Renan Lautert é diretor de programas e quando ele tem uma ideia, ela precisa acontecer. De preferência, aqui, agora. O detalhe é que essas várias novas demandas resolveram pousar na mesa da produtora Lídia, mesmo não sendo exatamente responsabilidade dela. Até onde vai o limite entre ajudar e sobrecarregar? Um detalhe importante ontem na reunião de diretores, eles falaram sobre alguns treinamentos que a gente vai ter. E aí eu vou ter que me ausentar em algumas gravações, principalmente aí Bíblia Fácil, português e espanhol. E aí vai ser assim, algumas segundas-feiras durante o ano. Eu pensei em você que você já tem mais... Dirigir Bíblia Fácil? Sim, porque você já tem mais os traquejos de switch. E aí, assim, é mais tranquilo, que eu acho que você já sabe, né? Já tem Mas eu experiência teria que acompanhar porque esse é mais tempo, né? É outro... mas aí é tranquilo. Você Vocês só não precisa, têm... você vai dirigir o espanhol, só seguir ali o que está no roteiro. Ai.
ser fácil, ainda é difícil. Dá pra gente jogar uns AVP aí pra você fazer, né? Pelo menos uns 30 episódios, assim. Nossa, que saudade de fazer AVP. Tem que ser Eu acho. caprichado, né? Dá pra fazer. Ok. Tá. Ah, não, eu tenho acesso ainda aqui. Achei que não tinha mais. Dá pra ver qual que é a sequência. Então vamos fazer o seguinte, pra esse mês de março aí. Vamos aproveitar que já tem essa questão do banco. Vou ver com o Gilmar também. A gente já Pra adianta, gravar mais dias? A gente já começa a adiantar férias também. Pegar todas as terças-feiras do mês. Socorro! E aí das 8 às 9h30, né? Não, mas... Cada terça-feira você já faz umas 2 horinhas. Você consegue aí já matar essa parte. Juntando isso com a sexta, em uma semana você já consegue... o burnout vem também, né? Vimos agora que cada pessoa tem o seu jeito de lidar com situações difíceis. Algumas perdem a paciência, outras se afastam. Mas uma coisa ficou clara: nem sempre sabemos qual é a forma mais inteligente de reagir. Isso faz toda a diferença. Quando você reage no calor da emoção, seu cérebro ativa o chamado sistema de ameaça, que acelera o coração, aumenta a pressão arterial e prepara seu corpo para lutar ou fugir. Mas essa reação, se constante, prejudica a memória, a atenção e até o seu sistema imunológico. Então, como responder de forma que proteja seu bem-estar e que também mantenha a saúde do seu cérebro? É aqui que entram as relações inteligentes. Relações inteligentes não significam evitar conflitos ou ser passivo. Pelo contrário, elas são estratégias de convivência. Elas fortalecem a saúde emocional, mental e até física, enquanto lidam de forma eficiente com situações desafiadoras. São baseadas em limites claros, comunicação assertiva, empatia e autocontrole. Por exemplo, quando alguém provoca ou manipula, a primeira atitude é não reagir no impulso. Respire, observe e reavalie. Muitas vezes o comportamento do outro reflete problemas internos e não algo direcionado contra você. Depois, coloque limites de forma firme e respeitosa, sem se colocar em risco ou permitir abusos. E não para por aí. Relações inteligentes também envolvem investir em conexões saudáveis. Ter de 1 a 5 amigos próximos, segundo estudos recentes, ativa regiões do cérebro ligadas à empatia e ao prazer, reduz o estresse e aumenta a resiliência. Mais de 5 amigos íntimos não trazem benefícios adicionais e, em alguns casos, podem até sobrecarregar o emocional. Ou seja, não é a quantidade de pessoas ao seu redor, mas a qualidade das relações e a forma como você lida com elas que determina se o convívio será enriquecedor ou prejudicial. No fundo, construir relações inteligentes é como treinar o cérebro. Você aprende a proteger sua saúde, resolver conflitos de forma estratégica e fortalecer vínculos que realmente importam, enquanto mantém distância, claro, daquilo que só gera estresse e sofrimento. Agora é a sua vez. Quero que você participe comigo de um teste rápido para descobrir como anda a sua forma de se relacionar, ok? Não precisa de papel nem de caneta. Basta prestar atenção e responder mentalmente. Mas, tem que ser sincero, hein? Vamos lá? Pergunta 1. Impulso ou reflexão? Imagine a cena. Alguém te critica em público. O que você faz? A. Responde na hora, no mesmo tom. B. Fica quieto, mas fica remoendo por dentro. C. Respira, avalia se vale a pena responder e só depois se posiciona. Se você escolheu a letra C, parabéns! Esse é o caminho da relação inteligente. Pausar antes de reagir permite que o cérebro use o córtex pré-frontal, a parte responsável pelo raciocínio e autocontrole, em vez de agir só no impulso emocional. Pergunta 2. Limites claros.
Agora imagine outra situação. Um colega pede favores constantemente, mas você já está sobrecarregado. O que faz? A. Aceita, mesmo sem poder, para evitar conflito. B. Diz um não seco, sem explicar nada. C. Explica com clareza seus limites, mas de forma respeitosa. A opção C é a mais saudável. Pesquisas mostram que pessoas que estabelecem limites de forma assertiva reduzem os níveis de estresse e fortalecem a autoestima e os relacionamentos saudáveis. E a última pergunta é sobre a sua rede de apoio. Quando pensa nos seus relacionamentos próximos, você diria que tem A. Muitos conhecidos, mas poucos amigos de verdade. B. 1 ou 2 amigos em quem confia profundamente. C. Mais de 10 amigos íntimos que fazem parte do seu dia a dia. Se você respondeu a letra B, acertou em cheio. Como eu falei anteriormente, a ciência mostra que ter de 1 a 5 amigos próximos já é suficiente para ativar áreas do cérebro que estão ligadas ao prazer e à empatia, também ajudam a reduzir o estresse e a aumentar a resiliência. Mais do que isso, não aumenta os benefícios. Em alguns casos, pode até sobrecarregar emocionalmente. Viu só? Relações inteligentes não são sobre evitar problemas, mas sobre como você escolhe reagir e se conectar. Quando usamos o cérebro a nosso favor, conseguimos proteger nossa saúde e fortalecer os vínculos que realmente importam. Interessante, né? Muitas vezes a gente reage sem perceber o quanto essas escolhas elas vão moldando as nossas relações. Mas a boa notícia é que existe um caminho para viver conexões mais saudáveis e equilibradas. Agora que entendemos o que são relações inteligentes, nós vamos aprender como cultivá-las no dia a dia. E olha, não é complicado não, só exige atenção, prática e consciência do próprio comportamento. Vamos lá? Primeiro ponto, autoconsciência emocional. Antes de responder a alguém que provoca ou incomoda, pergunte a si mesmo: como estou me sentindo? Estou reagindo por impulso ou posso agir com clareza? Os estudos em neurociência mostram que identificar nossas emoções antes de agir reduz significativamente a ativação do sistema de ameaça. E isso ajuda a proteger o cérebro do estresse. Segundo ponto, comunicação assertiva, que significa expressar seus sentimentos e necessidades de forma clara, respeitosa e sem agressividade. Por exemplo, em vez de responder com raiva a uma crítica, você pode dizer: percebi que você comentou isso e gostaria de compartilhar como me sinto a respeito. Essa atitude ela ativa as áreas do cérebro ligadas à empatia e à resolução de conflitos, tornando a interação mais produtiva. Terceiro ponto, estabelecer limites claros. Relações inteligentes não toleram abusos ou manipulações. Definir até onde você vai em cada situação é essencial para proteger seu bem-estar. Pesquisas apontam que pessoas que mantêm limites saudáveis apresentam menos cortisol, melhor sono e maior satisfação emocional. Transformar experiências negativas em aprendizado. Ao lidar com alguém difícil, reflita: o que posso aprender sobre mim e sobre os outros? Esse tipo de reflexão ativa o córtex pré-frontal, responsável pelo autocontrole e pela tomada de decisão inteligente, e reduz respostas impulsivas ligadas à ira. E por fim, pratique gratidão e atenção. Valorizar pequenas atitudes, reconhecer esforços e compartilhar momentos positivos fortalece vínculos e cria um ciclo de bem-estar que influencia positivamente o cérebro, o corpo e as relações futuras. Quando aplicamos esses passos, percebemos que relações inteligentes não só nos protegem, mas nos fazem florescer emocional e cognitivamente. Elas transformam o convívio diário em algo que nutre, que motiva e que amplia nossa capacidade de viver plenamente.
Chegou a hora das 5 dicas do dia. Pequenas atitudes que podem transformar seus relacionamentos e cuidar da sua saúde mental. E olha, algumas dessas você talvez nem imagine que tem efeito direto no cérebro. Vamos lá? Dica 1. Respire antes de reagir. Quando alguém te provoca, pare por um instante. Respire fundo, conte até 3. É como colocar o cinto de segurança. Você continua no carro, mas protegido do impacto emocional. Essa pausa ajuda a reduzir a ativação do sistema de ameaça do cérebro e evita decisões impulsivas. Dica 2. Fale com clareza. Comunicação assertiva é como um GPS que vai te indicar o caminho. Ninguém vai saber aonde quer chegar se você não tiver esse GPS. Expresse sentimentos, as suas necessidades, mas isso de forma clara, respeitosa e sem agressividade. Isso ativa áreas do cérebro ligadas à empatia e facilita que o outro compreenda seu ponto de vista. Dica 3. Estabeleça limites. Limites são como cercas ao redor da sua casa, que protegem você sem afastar quem é bem-vindo. Defina até onde você vai, sem permitir abusos ou manipulações. Olha, pessoas que mantêm limites saudáveis têm menor estresse, melhor sono e maior bem-estar emocional. Dica 4. Invista em quem te faz bem. Ter de 1 a 5 amigos íntimos já traz benefícios enormes para o cérebro. Essas conexões ativam o sistema opioide, que é como uma farmácia natural de prazer e de bem-estar, porque diminui a dor, reduz estresse e faz você se sentir melhor instantaneamente. Mais de 5 amigos íntimos não trazem benefícios extras e podem até sobrecarregar você. Dica 5. Valorize pequenas atitudes. Repare nos gestos simples, um elogio, um obrigado, um sorriso. É como plantar sementes no solo do relacionamento. Pequenas atitudes se transformam em vínculos fortes e saudáveis. A gratidão fortalece o cérebro e cria um ciclo de bem-estar que se espalha para todos ao redor. Viu só? Relações inteligentes são construídas com pequenas escolhas diárias. Quando cultivamos atenção, empatia e limites, transformamos nosso convívio em algo que nos faz florescer emocional e cognitivamente. Comece hoje e sinta a diferença no seu cérebro e no seu coração. E olha só, se você quer realmente se aprofundar nesse assunto, descobrir outras estratégias para lidar melhor com pessoas difíceis e aprender dicas práticas que protegem o seu cérebro e fortalecem suas relações, eu quero te apresentar a revista Mente Feliz. Ela foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos, médico psiquiatra com muita experiência e paixão por ajudar as pessoas a entenderem sua mente e suas emoções. A revista traz conteúdo sobre saúde mental, bem-estar emocional, ansiedade, perdão e como pequenas atitudes podem transformar de verdade sua vida e suas relações. E você pode pedir agora mesmo a sua revista. É só acessar o site novotempo.com/escola bíblica ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp 12 98244 4449. Não perca essa oportunidade de se aprofundar nesse conhecimento e começar a transformar a sua vida hoje. Agora é a hora de colocar em prática tudo que aprendemos hoje sobre relações inteligentes. Está preparado? O desafio do dia é simples, hein? Uma ação concreta que você vai fazer de verdade. Então, olhe ao seu redor. Quem é a pessoa com quem você convive diariamente e que às vezes te provoca ou gera tensão? Pode ser um amigo, um familiar ou um colega de trabalho, ok? Agora, preste atenção. Na próxima vez que essa pessoa fizer algo que normalmente te irritaria, pare por um instante e escolha uma atitude inteligente. Você pode, por exemplo, respirar fundo antes de reagir, dizer como se sente de forma clara e respeitosa, colocar limites firmes sem brigar ou se culpar, ou reconhecer algo positivo
e agradecer por algo pequeno. O desafio é agir no momento real e observar como a outra pessoa reage. Como você se sente depois da sua escolha? Isso tudo é para dizer que pequenas atitudes podem transformar suas relações e proteger sua saúde emocional. Então, aceite o desafio, escolha uma ação inteligente hoje mesmo e veja como isso pode transformar o seu dia e as suas conexões. Hoje descobrimos que lidar com pessoas difíceis não é apenas uma questão de paciência, é uma questão de saúde, de cérebro, de coração e de vida emocional. Aprendemos que reagir no calor da emoção pode prejudicar o corpo, enquanto estratégias inteligentes de convivência fortalecem nossa resiliência. Também a empatia e o autocontrole. As relações inteligentes nos permitem crescer, aprender, apoiar e ser apoiados. Elas se constroem com limites claros, comunicação assertiva e atenção às nossas próprias emoções. E mesmo um pequeno círculo de amizade, de 1 a 5 amigos íntimos, já traz benefícios enormes para o cérebro e para o bem-estar. Porque no fundo, não é a quantidade de pessoas, mas a qualidade das relações que faz a vida florescer. Cada interação é uma oportunidade de semear inteligência emocional, empatia e bem-estar coletivo. E como diz a palavra de Deus em Provérbios 13, 20, quem anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos sofre dano. Escolher bem nossas relações é escolher bem nosso caminho. Então, reflita, com quem você convive diariamente? Essas pessoas acrescentam ou retiram energia da sua vida? E você? Como reage diante de situações difíceis? Ao praticar relações inteligentes, preparamos nosso cérebro e nosso coração para viver de forma plena, cuidando de nós mesmos e daqueles que nos cercam. Cada atitude de cuidado e respeito é como regar uma semente de bem-estar. O que você planta hoje, floresce amanhã, na sua vida e na vida de quem você ama. Isso mesmo, Jerônimo. Se tem uma mensagem de hoje que você precisa levar é esta: nutra relacionamentos que te protegem, que te fazem crescer, florescer e gerem em você bem-estar. E você? Qual escolha você vai fazer hoje? Cada escolha consciente é um ato de amor próprio, de cuidado e de gratidão. O seu cérebro e o seu corpo e a sua felicidade agradecem. E assim, encerramos mais um episódio com a certeza de que cada escolha consciente, cada gesto de cuidado e cada relação bem cultivada transforma a nossa vida e a vida de quem amamos. Que você possa levar para casa essas sementes de inteligência emocional e de amor. Cuide do seu coração, do seu cérebro e das pessoas que caminham ao seu lado. E eu me despeço de vocês com alegria, lembrando que Deus nos ensina a cultivar o bem, a empatia e a gratidão todos os dias. Que Ele abençoe cada uma das suas relações e cada passo do seu caminho. Até a próxima!